Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus essa noite. Nós, pela graça do Senhor, terminaremos o capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Hebreus 10, 26. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue, pode ser, não tiver mais desejo de estar envolvido com as coisas de Deus. Essa última exortação: se você abandonar a comunhão dos santos, a mesma consequência. Você pode acabar dando as costas para Jesus, porque você vai ficando fraco. É como uma brasa que sai da fogueira. Ela brilha por um tempo, né? Mas logo, logo ela apaga. É como um pedaço do corpo que você arranca, corta e lança fora. Ah, mas é meu corpo, mas fora do corpo ele não tem vida, ele morre. Então é nesse sentido que o autor está falando. Se nós continuarmos a viver uma vida como se não importasse mais o sacrifício de Cristo, não importasse mais a palavra, não importasse mais falar com Deus, a oração, não importasse mais a comunhão com os irmãos, qual é o final disso? Senão uma vida que é de pecar deliberadamente. Não existe mais desejo de agradar a Deus, vontade de agradar a Deus, ou vida para Deus, senão menosprezo, desprezo, indiferença em relação a Deus e a sua vontade. Não é, irmãos? É isso que acontece, infelizmente é isso mesmo. Então o autor está exortando, ele fala: olha, se a gente continuar nesse caminho, irmãos, depois que nós recebemos o conhecimento da verdade, não tem como passar, né? Mas acompanha comigo na sua Bíblia, o versículo 26 está passando. Ele diz lá, o versículo 26, olha só, se nós continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, que é de Jesus Cristo, irmãos, já não resta sacrifício pelos pecados. Não existe outro sacrifício que nos perdoe, não existe outro sacrifício que possa nos tornar aceitáveis diante de Deus. Não resta mais nada. Aí ele vai completar o pensamento no próximo versículo, né? Ele vai falar, no versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a salvação de Deus em Cristo Jesus, ela só acontece porque não existe um outro modo do homem ser salvo. Não existe um outro modo para que eu, céu, se você seja salvo, salvo dos seus pecados, salvo da ira de Deus, salvo da condenação eterna. Porque nós somos pecadores. Nós demos as costas para Deus. Lá em Adão, o homem deu as costas para Deus. E a partir daí o homem está separado de Deus pelos seus pecados. Por isso que Jesus teve que vir. Para morrer no nosso lugar, para nos unir ao Pai novamente, para nos trazer perdão do céu. Como você pretende chegar ao céu como pecador? Não existe lugar para o pecador no céu, a não ser através do sangue de Cristo, que é o único que pode, que tem poder para nos perdoar os pecados. É o único que pode nos unir a Deus novamente. E se nós desprezarmos o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele, não nos resta nada mais. Então, a única coisa que nos resta é isso, é continuar separado de Deus. E o final é uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que Deus não fez para nós, né? Mas que é preparado para Satanás e seus demônios. Mas que todos os inimigos de Deus usufruirão, né, conjuntamente também. Tudo bem?
Então, entendendo, o homem já está separado de Deus, o homem já está condenado, né, a uma vida longe de Deus porque é pecador. Jesus é a única esperança, é Deus alcançando o homem na sua miséria, Deus estendendo a mão, Deus se humilhando e deixando a glória celestial para se tornar homem e tomar o nosso lugar na cruz. E se nós negarmos isso, se nós rejeitarmos isso, se nós desprezarmos isso, não nos resta mais nada a não ser continuar longe de Deus eternamente. É isso que o autor está nos mostrando aqui. Alguns estudiosos bíblicos, comentaristas, eles escreveram o seguinte: não tem nada a ver com se desviar dos caminhos do Senhor e nosso uso comum do termo. Um homem pode cair por uma falha ou pode deliberadamente cometer pecado, no entanto, não renunciar ao Evangelho, nem negar o Senhor que o comprou. O caso dele é sombrio e perigoso, mas não é sem esperança. É claro que se ele perseverar nesse caminho, sim, se torna um caso perdido. Um outro comentarista disse: o pensamento parece estar intimamente ligado ao versículo anterior, sugerindo que se abandonarmos nossos concidadãos cristãos, isso pode facilmente nos levar a abandonar o próprio Cristo. E mais um comentarista que diz: se esta grande maneira de salvação, este sacrifício mais poderoso de todos, for recusado, nenhum outro sacrifício permanece. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você sabe que na antiga aliança, né, a antiga aliança, aquela que se tornou antiquada porque não nos aperfeiçoou. A antiga aliança, era baseada sobre a obediência à lei, e que todos nós quebramos a aliança, né? Porque todos nós pecamos, todos nós quebramos algum mandamento de Deus e nos tornamos não merecedores do céu, né, mas dignos do inferno, né? Nós somos merecedores do inferno no melhor dia das nossas vidas, né? No dia que a gente se acha mais maravilhoso, né, mais santo, mais grande, mais importante, mais bondoso, né? O dia que a gente fez mais boas obras, nós continuamos ainda, né, merecedores do inferno. O que nos salva foi a graça de Deus, foi o perdão que Ele nos concedeu, não por causa de alguma coisa boa que nós tenhamos feito, mas por causa do amor e da fidelidade de seu Filho. Porque se ele não fosse a cruz por nós, nada que eu ou você possa fazer poderia nos livrar desse julgamento eterno. Mas louvado seja Jesus por seu grande amor e por sua grande obra de redenção naquela cruz. Então, queridos, é tão importante para nós compreendermos isso, é tão importante para nós poder humilhar o nosso coração e reconhecer Jesus Cristo como a mão estendida do Pai para nos salvar. É tão importante nós reconhecermos que se nós negarmos a salvação de Deus, nós não temos como fazer o nosso próprio caminho no céu. Isso é tão importante, irmãos. É tão importante. É tão importante que pode nos transportar do inferno para o céu, num estalar de dedos, num segundo, num piscar de olhos. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Amém? Mas muito bem, na antiga aliança eu estava falando, aquele que pecasse era indigno, e se cometesse algum pecado deliberadamente, então teria que ser executado teria que ser apedrejado à morte. Não foi à toa, e a gente viu, né, vários casos no Antigo Testamento, a terra se abre, já era, né? Você pecou deliberadamente, nós já pecamos deliberadamente, né? Você sabe que nós já pecamos meio que assim, Deus, por favor, me perdoa, né? Hoje nós que conhecemos Jesus, né, a prática é essa, né? Deus me perdoa porque, né, a gente já sabe, a gente já tem consciência, certo? A gente tem consciência do que é o pecado. Nós não teríamos se o Espírito Santo não habitasse em nós, mas porque ele habita, nós temos consciência. E outra, a consciência do homem, né, a consciência humana, Deus já colocou na nossa consciência aquilo que é certo e errado. Então, mesmo que a gente não conheça Jesus, a gente sabe que matar é errado, roubar é errado e tantas outras coisas ruins, né? Porque nós temos a consciência. Bom, muito bem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que havia uma severidade grande para aqueles que pecavam deliberadamente contra Deus. Por exemplo, Davi, quando ele cai em adultério com Betseba, o que ele faz? Ele sabe que aquilo está errado. Ele sabe.
mas ele continua no caminho do erro. Isso é pecar deliberadamente, tipo, já não importa. Já não há aquele temor no coração. Aí o que ele faz? Ele mente, ele se torna um mentiroso e depois um assassino, né? Ele vai crescendo, né, no seu pecado deliberado, não é? Ele sabe que a sua consequência deve ser a morte. Ele tem total entendimento disso. Mas o que ele faz? Ele clama por misericórdia. Ele clama pelo perdão de Deus. Ele implora o perdão de Deus. E Deus concede o seu perdão, né? Entendendo, né, a verdadeiro arrependimento no coração de Davi. Só que Davi tem as consequências, né? Davi tem as consequências de todo o seu pecado. Vocês sabem disso, eu não vou falar sobre isso agora, que é um outro ponto. Mas o que eu quero dizer e que o autor está querendo nos fazer entender é que debaixo da antiga aliança havia uma severidade muito grande em relação a menosprezar Deus, a menosprezar a vontade de Deus, ou os padrões de Deus, certo? Havia uma severidade grande, muito, muito dura. Mas olha só o que ele vai falar agora. Versículo 29. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi certificado, e insultou o Espírito da graça. Então ele está falando, se debaixo da antiga aliança, da aliança que todos falharam, a aliança que não serviu para nos aperfeiçoar, a aliança que não serviu para nos salvar, a aliança que só nos mostrava que éramos pecadores e merecedores do inferno. Essa aliança antiga, se para essa aliança que todos falharam, havia uma severidade, um julgamento tão sério, ele está perguntando, o que você acha que seria justo em relação à nova aliança? Que não é mais sobre a lei, que é sobre a graça, sobre o perdão. É você reconhecer que Jesus Cristo pagou os seus pecados e receber pela fé. Eu creio. Deus não está pedindo dinheiro, Deus não está pedindo nada difícil, não está pedindo que você se sacrifique por Ele. Ele está pedindo fé. Ele está exigindo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há outro modo que importa que o homem seja salvo, a não ser crendo no nome de Jesus Cristo. Então é tudo o que Deus exige nessa nova aliança. Não tem nem comparação, né? A outra tinha que obedecer um monte de mandamentos. Mas nessa nova aliança, tudo que eu tenho que fazer é crer. Jesus Cristo é o meu Senhor. E Ele morreu no meu lugar. Então, essa nova aliança é essa que tem o poder de me transformar quando eu me arrependo com sinceridade. É essa nova aliança que é capaz de me transformar do lamaçal do pecado ao reino da maravilhosa luz. É essa nova aliança que tem o poder de me transformar de dentro para fora, de fazer aquilo que eu não podia fazer, eu não posso fazer sozinho, porque o Espírito Santo agora habita em mim, habita em nós que cremos, e ele tem esse poder de transformar. E a gente sabe que ainda que a gente vai estar aprendendo e errando, levantando e caindo até o dia de ver o Senhor, nós chegaremos lá por causa da sua graça. Nós chegaremos lá por causa da sua ajuda, do seu grande poder, da sua obra maravilhosa naquela cruz. Então o autor está nos ajudando a refletir um pouco. Você acha que desprezar a Deus e o que Ele requer de nós nessa nova aliança vai excluir o julgamento de Deus? Vai excluir a justiça de Deus? Vocês estão entendendo o que o autor está falando? Não, se havia uma severidade para a antiga aliança, muito mais para a nova. É isso que ele está falando da gente, muito mais para a nova. Porque olha só o termo que ele usa. Eu quero que vocês entendam que ele está falando para esses irmãos que estavam prestes a abandonar a sua fé em Cristo por causa da pressão dos judeus que estavam naquela comunidade. Eles estavam pressionando eles de largar Jesus Cristo. Você não vai seguir Jesus, tá? Você tem que voltar do sistema antigo.
Você é um judeu, tem que voltar para o judaísmo, tem que voltar a oferecer sacrifício lá no tempo dos seus pecados. Você tem que voltar à antiga aliança, você tem que abandonar essa nova aliança. E o autor está abrindo os olhos deles, ele está falando, olha, a nova aliança é severa, hein? E não pensa que a velha aliança é severa, não pensa que a nova aliança vai falar, vai mesmo, que está tudo certo com você. Ah, você não quer saber mesmo de Jesus? Você não se importa? Então tá bom, tá tudo certo. Todos os caminhos vão acabar em pizza, vai lá. Não, não vai. O autor está falando, isso é mentira, isso é engano. Não, não vai por essa. Não pensa que a graça é licença para o pecado, né? Não pensa que a graça é alguma coisa que você tem o direito de ignorar, desprezar, menosprezar. Não. A seriedade em relação à graça de Deus tem que ser muito maior do que era para a lei. Tremendo, né? Tremendo, tremendo. E ele fala da pessoa que conhece a verdade e a despreza nesses termos, nos termos do versículo 29. Ele fala, olha, quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus. Tipo, foi Jesus que morreu naquela história de salvar, então, ó, o que eu faço com ele? Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. A gente aprendeu isso. Eles tinham que matar o animal para aspergir o sangue dele, para tornar as coisas sagradas, santas, santificadas, aceitas por Deus. Quanto mais aquele que o sangue do próprio Filho de Deus purificou, santificou. E ele continua. E insultou o Espírito da graça, porque o Espírito Santo ele tem o trabalho de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não conhecemos a Jesus e o Espírito Santo falou, você é pecador, você precisa reconhecer, você precisa de um Salvador, você precisa reconhecer que em Jesus Cristo, ele pagou pelos seus pecados e recebê-lo pela fé. O Espírito está falando conosco quando nós não conhecemos o Senhor. E um dia nós nos rendemos, um dia nós falamos, é verdade, Espírito Santo, eu sou pecador, eu preciso de perdão e eu recebo o perdão de Cristo. Eu quero esse perdão. E aí, por causa do testemunho do Espírito, e sem ele ninguém pode se converter, nós entregamos o nosso coração e deixamos Jesus morar dentro dele e conduzir as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. Mas o autor está falando, se nós negarmos, mesmo depois de experimentar isso, não existe outra saída. Alguns comentaristas falam assim, essa passagem não é para cristãos, né? É para cristãos, mas ele tá falando esse juízo severo que o autor está falando, significa uma disciplina severa de Deus para os seus filhos. Né? E aí ele vai usar várias passagens bíblicas, né? Como Paulo fala, aqueles irmãos lá em Corinto, né? Que se vocês não se arrependerem, vão acabar morrendo, né? E tendo a morte como uma consequência extrema da disciplina de Deus, né? Deus está insistindo com você, mas você está ignorando até o ponto que você fala, melhor recolher o meu servo. Vem para casa logo e acabou, né? E eu achei interessante, né? Eu achei interessante. Mas, por mais interessante que eu acho, eu estou convicto que ele está falando aqui sobre apostasia, abandonar a fé. Ele é muito claro. Ele é muito claro. Então, apesar de tudo, da disciplina de Deus ser real, né, na nossa vida, eu sempre falo assim, né, papai disciplina os filhos que amam. Eu digo isso porque às vezes, né, você sabe que tem irmão que só Jesus, né? E aí, pinta e borda, né, e você tem que rir, né? Pinta e borda e você tem que falar, faz de novo. Olha esse outro lado. Então quer o outro, então vai desse outro lado de novo. Tá bom. Né? E aí você fala, olha, só uma coisa me sustenta. Papai disciplina todos os filhos que ama. Então, assim, não está na minha responsabilidade lidar.
mas eu tenho plena convicção que o papai vai lidar. E quando o papai lida, é melhor. É melhor do que se eu lidasse, né? Porque eu vou lidar, eu vou acabar me queimando, me prejudicando mais. Mas quando o papai lida, é gostoso, né? Quando o papai lida, aí é perfeito, né? Porque é justo, ele olha com a visão completa. Eu vou olhar com a minha perspectiva, mas Deus olha perspectiva superior, ele vê tudo. Então, tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Se Deus está falando pra gente, deixa comigo, né? Você não tem que né, colocar a mão naquilo que é de Deus, né? Aquilo que Deus deve fazer. Isso traz paz para nós. Isso traz paz, isso traz alegria, porque Deus é Deus, irmãos. Deus é justo, ele não precisa de advogado, né? Quem pode ser o advogado? Deus dispensa. Mas nós podemos nos alegrar, nos regozijar na justiça de Deus. Então, Deus ele vai disciplinar. Seja o injusto, seja o justo, né? Deus é Deus. E é encorajador para nós, porque da mesma forma que ele lida com todos que ama, ele cuida das nossas vidas. Nós temos uma responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade de mudar o coração do outro, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu coração, de alinhar meu coração com o de Deus, de deixar, né, de ser maleável ao agir do Espírito Santo na minha vida, não é? E eu não tenho eu não posso dar desculpa. E olha o outro, e ele. Não, isso é coisa de criança, né? O que eu tenho que fazer assim, Senhor, ele é teu servo, né? O Senhor lida como o Senhor quer, mas cuida da minha vida, me ajuda, né? Me ajuda, né? Me suporta nas minhas fraquezas, né? Me suporta nas minhas deficiências. Né? Eu quero aprender contigo, eu preciso de ti, Senhor, né? Então isso é poderoso demais, irmãos. Bom, voltando aqui, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Se por acaso algum de vocês nesse momento está pensando, então pode se perder a salvação, né? Pode ser que alguém pensou, então quer dizer que pode se perder a salvação? O autor está falando para uma plateia mista. Ele está falando para aqueles que estão lá, mas você sabe que no meio de uma plantação há trigo e joio, né? E o joio parece com o trigo. Mas não cabe a mim ou a você julgar quem é joio e quem é trigo, certo? Só a Deus. Então, por essa razão, a palavra é uma só, né? A palavra é uma só. Se eu estou ouvindo essa exortação e eu tenho convicção da minha salvação, que bom para mim. Sabe por quê? Isso vai me aproximar mais de Deus. Isso vai fazer com que eu fique mais perto de Deus e mais sensível ao Espírito Santo, para que eu não me afaste, né? Para que eu possa estar na bênção, né? E não fora dela. Agora, se eu estou ouvindo e eu estou entendendo que, opa, peraí, eu sou esse daí que anda, vivo para mim mesmo. Eu falo que eu sou crente, eu falo que eu sou cristão, mas a minha vida não tem fruto, né, de conversão, de transformação, de quem ama Jesus, de quem realmente quer produzir frutos, né, para a glória de Deus. Então eu tenho a oportunidade de me arrepender. Eu tenho a oportunidade de falar, Deus, eu não quero esse fim. Eu quero mudança agora. Eu preciso de ti agora, né? Então a palavra de Deus ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, né? Ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela vem. Ela é enviada por Deus. Então essa é uma palavra maravilhosa e perfeita para todos nós, irmãos. É claro, irmãos, que se você nasceu de novo, de verdade, você vai ter momentos de fraqueza, momentos de perplexidade, você não sabe o que fazer, né? Momentos difíceis na caminhada. Mas isso não vai fazer você abandonar a sua fé. Isso vai fazer você se agarrar ao Senhor, aprender com o Senhor, conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda, né? De uma maneira que você nunca experimentou na sua vida ainda, certo? Então, isso é certo, tá? Mas, se você é um crente nominal e
vai chegar um momento que você não consegue mais levar aquilo, né? A máscara cai, é o momento que o show acaba. E aí você realmente vai chutar o balde e, né? Então é muito importante, irmãos, nós examinarmos nossos corações. É muito importante a gente ter certeza que a gente está seguindo Jesus, né? Jesus. A gente não está seguindo bênçãos, a gente não está seguindo denominações, homens, a gente não está seguindo oba-oba, né? É importante a gente ter essa convicção, não, eu estou seguindo Jesus, né? E aí acontece o que acontecer, eu estou seguro, eu estou feliz, estou bem, amém, queridos? Então é isso. Então, então aqui a palavra que é usada, né, no versículo 29, desse severo castigo, né, e tudo que é falado sobre aquele que experimenta e abandona, tem duas explicações admissíveis. A primeira é que o sangue de Cristo foi contado como comum, não tendo mais caráter sagrado ou valor específico do que o sangue de qualquer pessoa comum. Ou seja, Jesus, para essa pessoa, se tornou nada, né? E dois, que ao se recusar a considerar o sangue de Cristo como de um substituto e redentor, né, o que salva, estava implícito que seu sangue era impuro como sendo de um transgressor. Isso aqui é pior ainda, né? A pessoa considera o sacrifício de Cristo alguma coisa, uma blasfêmia, como os líderes religiosos, né? Eles pensavam. Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O autor, ele está chegando à conclusão dessa primeira parte, né? Falando o seguinte, olha, nós conhecemos o que o Senhor diz. E aqui está escrito, em Deuteronômio 32, de 35 a 36, a primeira frase, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E em Salmo 135, 14, a segunda, o Senhor julgará o seu povo. Falando sobre a consequência certa daquele que despreza a Cristo, né? Ou o sacrifício de Cristo. Quando ele fala, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, ele está falando dos inimigos. Ele está falando daqueles que são contra ele, né? Aqueles que percebem um pouco dele, aqueles que odeiam a tudo que é referente a Deus e tudo que é referente a Deus. E a segunda frase, o Senhor julgará o seu povo, é porque se Deus vai julgar o mundo, irmão, esse julgamento tem que começar onde? Na casa de Deus, no povo de Deus. Se existe um julgamento para cair lá fora e estar perto, vocês sabem disso, a limpeza, a purificação, o julgamento tem que começar dentro da casa de Deus, dentro da igreja. E ele vai começar a separar o joio do trigo. Ele vai começar a tornar a situação ao ponto de que quem é, quem não é, vai falar, vai arregar, né? Aqui não, tchau. Não é para mim. Isso não, porque nós vivemos em dias não tão dias que esses irmãos aqui estavam vivendo. Nossa fé está sendo provada diariamente. E vai ficar ainda mais, né? Mais difícil, né? Ser cristão. Né? Creia nos princípios bíblicos, né? Na verdade da palavra de Deus. Não se comprometer com o mundo. Né? Manter-se fiel a Deus, mesmo quando todo mundo está falando desiste. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em outras palavras, esses irmãos estavam... a gente vai ver agora algumas coisas que eles estavam sofrendo. E eram coisas sérias, né? Estavam perdendo emprego, estavam sendo menosprezados, estavam passando por dificuldades. Muita coisa ruim estava acontecendo com eles por causa dessa perseguição religiosa, perseguição da fé deles. Mas eles estavam sendo... Eles se sentiam debaixo de uma pressão, né? E estavam a ponto de abandonar a fé para não sofrer essa pressão. Mas o autor está falando, você não tem para onde correr se o problema é pressão. Porque ou você enfrenta a pressão que o mundo te dá, ou a que Deus tem preparado para o mundo. Vocês estão entendendo?
Ou você enfrenta a pressão e suporta como homem, uma mulher de fé, a pressão que o mundo vai te trazer, né, contra você, contra a sua fé, mas você está seguro eternamente. Ou você vai abrir mão por causa dessa pressão, né, mundana, temporariamente, que é temporária, mas vai se ver com o julgamento que está para cair sobre o mundo, ou todos que desprezaram o sacrifício de Cristo. Você escolhe. É isso que o autor está falando. Você escolhe. E é tremendo, né? Quando a palavra de Deus fala assim bem diretamente com a gente, né? Não há pano sendo passado aqui. Eu tenho que crescer mesmo. Eu tenho que aprender a ser responsável pelas minhas escolhas e confiar de todo o coração. Então, é tremendo isso. O comentarista bíblico disse: cair nas mãos do Deus vivo é, portanto, ter resistido ao seu amor, recusado sua salvação, desprezado os avisos de seu espírito e ter persistido assim, além do ponto em que Deus pode consistentemente mostrar mais graça. Então, ele descreve com essas palavras o pecado imperdoável, que é recusar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, ele morreu por todos os pecados, né? Todos os pecados foram pagos. Todos. Não existe um pecado que Jesus não tenha morrido para pagar. Mas se eu recusar Jesus, o perdão dele, esse é o pecado imperdoável. Porque se eu recusar o perdão de Deus, não tem perdão para esse pecado, concorda? E eu morrer sem reconhecer Jesus, né? Significa que eu estou separado ou impossibilitado de receber essa graça, esse perdão eternamente. Então, esse é o pecado que não tem perdão. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É nós rejeitarmos o testemunho do Espírito até o ponto de nós endurecermos o coração de tal maneira que nós não conseguimos mais ouvir o Espírito Santo falar conosco, né? 1 João 2,19 fala assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar dessas pessoas que estavam no meio da igreja, mas que acabaram negando a fé, né? Negando que Jesus é Senhor e Salvador. E ele fala, eles só fizeram isso porque eles nunca foram dos nossos. Ou seja, eles nunca nasceram de novo. Porque quem nasce de novo não vai negar. Mas quem não nasceu de novo vai, inevitavelmente, em algum momento, negar a sua fé. Tudo bem? Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então o autor agora ele apela para que aqueles irmãos eles se lembrem dos primeiros dias, quando eles conheceram Jesus, quando eles experimentaram a salvação. Eles foram iluminados. Poxa vida, agora eu entendo, né? Deus me ama, Jesus Cristo é meu Salvador, meus pecados foram perdoados, eu sou amado por Deus, aceito por Deus, filho de Deus. E ele diz que nesses dias eles suportaram muita luta e muito sofrimento. Você também é capaz de se lembrar quando você conheceu Jesus. E você pode ter sofrido perseguições, insultos e tantas coisas, mas aquilo não afetava você, porque você estava tão animado, tão feliz por ter conhecido a verdade, por ter conhecido Jesus. Você era capaz de pregar no Afeganistão, se o Senhor te mandasse, sem medo nenhum, de tamanha segurança que você sentia nos braços do Senhor. Porque você sabe que é real, que Jesus é vivo e que Ele salva. Então, Ele está pedindo esse exercício aos irmãos. Se lembrem dos primeiros dias. Lembre-se do primeiro amor. E voltem a esse primeiro amor. Jesus é sempre o primeiro amor. Então, ele fala ele continua 33. Algumas vezes vocês estão expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então ele fala, algumas vezes, nessa lembrança, né, nesse esforço dos irmãos lembrarem dos seus primeiros dias na fé e verem como eles suportaram as dificuldades, como era diferente a atitude deles, como eles tinham fé, mesmo diante do impossível, né? Quantas coisas eles experimentaram. Aqui diz que
eles foram expostos a insultos e tribulações, e em outras eles se fizeram solidários com os que assim foram tratados. Ou seja, a dor do outro também é minha. Se meu irmão está sofrendo, eu estou sofrendo junto com ele. Tamanho amor, tamanho zelo, tamanha devoção eles tinham ao Senhor, tamanha profundidade da obra que o Espírito Santo estava fazendo no coração desses homens. E ele continua, versículo 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E está lembrando eles que eles, inclusive, tiveram seus bens confiscados, eles perderam propriedades, eles perderam empregos, eles perderam coisas, perderam bens, posses, mas eles não estavam nem aí. Eles falavam, minha terra é o céu, eu sou cidadão do céu, eu estou seguro, eu não preciso disso, eu tenho Senhor. Eles estavam fortes, eles estavam felizes, eles estavam cheios de fé, porque eles estavam seguros em quem Jesus é para eles. Então, todo o resto não tinha valor comparado a quem Jesus significava para esses homens, para essas mulheres. Um outro comentarista bíblico diz, aqui aparece a mesma palavra grega antiga de 1 Coríntios 4:9, quando diz, pois fomos feitos de espetáculo para o mundo, tanto para anjos quanto para homens. A ideia é servir de reality show para o mundo de espectadores. Eles eram zombados de tal forma, né? Você pensa, né? Só imaginando, né? Os irmãos, né? Os primeiros cristãos que eram jogados à arena, né? Para serem devorados por leões. Era um espetáculo público, era para entretenimento dos outros, né? E quantos outros eram torturados e sofriam tantas coisas, mas eles faziam isso com convicção, né? Você pensa em todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus, que preferiam morrer pela fé do que negar, porque era real, para eles é real. Eu vi Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos, subindo nas nuvens. Ele falou que vai voltar. Quer me matar? Pode matar. Porque eu sei que eu vou fechar os olhos aqui e abrir na presença do meu Senhor. Essa terra não tem bem maior para mim. Eu já tenho tudo. Eu conheço Jesus. Né? Para mim isso aqui é ganho, né? Mas morrer é lucro. É lucro. Né? Então, é isso. Ele lembra, o autor lembra esses irmãos de que eles tinham esse coração, sabe? Eles tinham esse coração. E a pergunta é, quando que vocês perderam esse coração? Quando foi que Jesus deixou de ser o mais importante e as coisas passaram a ter um valor maior para você? Quando foi? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Jesus deixou de ser o primeiro e bens e coisas passaram a ser prioridade na sua vida? Versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O autor, ele exorta, ele encoraja os irmãos a não abrirem mão da confiança que eles têm. E essa confiança, essa certeza, essa fé em Cristo Jesus. Ele fala, perseverem, continuem, não abram mão, não abram mão. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena agora e não vai valer a pena eternamente. Mas se você continuar firme, isso vai valer a pena agora e vai valer muito a pena eternamente. Vocês serão ricamente recompensados. E às vezes eu paro para pensar o que é ser ricamente recompensado, irmãos. Você parou para imaginar o que é ser ricamente recompensado pelo Deus da tua vida, aquele que morreu no teu lugar, aquele que abriu mão da sua glória para dar vida para te ter com ele para sempre. Eu paro para pensar e eu viajo, porque, meu Deus, o que mais eu posso ter senão o Senhor? O que pode me trazer mais conforto, mais alegria, mais prazer, mais tudo, senão o próprio Senhor, não é verdade? O que? Nada mais, tudo cai na presença dEle, não é, irmãos? Tudo cai. Quando você olha para Jesus, você pensa em Jesus, você sabe quem é Jesus, tudo cai diante dEle.
Porque não há nada igual, não há substituto igual, nada se compara quem Jesus é para nós, irmãos. Então, não abra mão dessa confiança. E eu digo para vocês, Igreja do Senhor Jesus de 2023, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abra mão, não abra mão. Porque naquele dia, vocês vão ver o que é ser ricamente recompensado. Talvez agora você não faça muita ideia, né? Você não sinta, né? Você não veja, mas naquele dia a palavra de Deus está falando, não sou eu, não é homem, né? É Deus, é o próprio Senhor falando para você. Você não perde por esperar em Deus. Você não perde, você nunca vai se arrepender por confiar em Deus. Amém, irmãos? Versículo 36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, novamente, ele insiste, simplesmente perseverem, simplesmente continuem. Está difícil, está muito difícil. O Senhor é com você. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Ele prometeu, palavras do Senhor soberano. Ele está com você. Peça oração, busque dupla de oração. Você tem oportunidades maravilhosas de estar no culto de oração, de estar cercada de irmãos de fé, que vai encorajar, que vai lembrar você, que vai trazer a palavra de Deus. Assim como o autor está fazendo com eles, está trazendo à memória deles aquilo que dá esperança. Quando nós nos reunimos como igreja, é isso que acontece. A nossa fé é fortalecida, eu sou lembrado das promessas de Deus. Eu volto a olhar para o Senhor novamente, e aí tudo está bem. Nós precisamos disso, irmãos. Eu preciso disso. Às vezes eu falo para Deus, o Senhor me colocou como pastor porque o Senhor sabe que eu sou pior. E que se eu não tivesse que estar aos teus pés, eu já estaria longe de ti. Então, eu preciso, irmãos, eu preciso de Jesus, eu preciso da na palavra, eu preciso da oração, eu preciso estar com os irmãos, eu preciso. Eu sou um homem fraco. Um homem que precisa de Deus, necessitado de Deus, desesperado por Deus. E nós temos uns aos outros. O Senhor nos uniu, né, em seu corpo, né, através do seu nome, da sua grandeza, da sua glória, seu perdão, para nós nos incentivarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, animarmos uns aos outros. Vamos lá, vamos continuar. Um dia um está desanimado, o outro anima, outro dia o outro que está desanimado, o outro lembra ele, ora com ele. Né? Falta pouco, né? Falta pouco. Vai valer a pena, vamos perseverar. Mesmo diante das oposições, vamos perseverar. Vai valer a pena. Tiago 1, de 2 a 4, fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Né? Jamais nós fazemos isso em sã consciência, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda, irmãos, a quando nós passamos por diversas provações, nós temos alegria. Grande alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A gente fica mais forte. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Então é essa perseverança, né, quando ela tem essa ação completa na nossa vida através das tribulações, das dificuldades, das lutas, das perseguições, é que nós nos tornamos maduros e íntegros sem falta alguma. Falta mais nada. Quando nós somos maduros na fé, irmãos, nós chegamos àquele ponto de que nada mais importa a não ser Jesus Cristo. Nós não queremos nada mais. Nós não vivemos por nada mais. Nós não queremos nada mais a não ser Jesus Cristo. E isso é maturidade que vem através das provações, das dificuldades, dessa perseverança, essa paciência em suportar as dificuldades. Nós precisamos disso. O autor, um comentarista bíblico disse, não a jogue fora, nem os homens, nem os demônios podem tirá-la de você, e Deus nunca o privará dela se você continuar fiel. Há uma referência aqui a soldados covardes que jogam fora seus escudos e fogem da batalha. Este é o seu escudo, a sua fé em Cristo, que lhe dá o conhecimento da salvação.
Guarde-o e ele o manterá. Continuem, perseverem, firmes na fé. Versículos 37 e 38. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então, o autor nos exorta a perseverar, porque logo, logo Jesus vai voltar. Vem, logo, logo ele vai voltar. E ele lembra de Abacuque 2,4 aqui, o profeta, o meu justo viverá pela fé. Essa é uma frase repetida em Gálatas, ela é repetida aqui em Hebreus, ela é repetida em Romanos, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Irmãos, não existe outro caminho para nós. É avançar ou avançar. Amém? Não existe olhar para trás. Não existe olhar para trás. A esposa de Ló olhou para trás e não está tradição. É isso mesmo. Nós não somos os que olham para trás. Nós somos os que olham para frente. Nós perseguiremos. Não na nossa força, irmãos. Não porque nós somos os mais maravilhosos do mundo. Mas por causa dele. Porque por causa de Jesus somente. Nós perseveramos. Nós continuaremos crendo por causa dele. Só por causa dele. Nós continuaremos avançando. Amém? E versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que têm e são salvos. Irmão, não sei para você, mas para mim isso aqui é um checkmate, né? É Deus falando, olha, se renda agora. Se você já me conhece, né, se renda mais. Se você não me conhece, essa é a sua grande oportunidade, né? Essa é a sua grande oportunidade de provar do perdão, da salvação, do poder de Deus. Então eu quero oferecer isso a todos aqui presentes. Eu gostaria de lembrá-los de que Deus nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, não fique eternamente longe dele, mas tenha vida eterna. Se você no seu coração, no seu lugar, se Deus te trouxe aqui é porque ele tem um plano na sua vida e ele deseja que você ouça isso, não é? E que a sua resposta a essa palavra seja de fé. Que a sua resposta a essa palavra seja: Senhor, obrigado. Eu agradeço pelo teu sacrifício perfeito. E eu te entrego o meu coração. Né? Transforma a minha vida e me ajuda a te seguir. Amém? Uma última citação. A palavra salvar não se refere ao que é geralmente entendido como salvação do pecado apenas, mas é uma palavra que significa posse completa. A fé é primeiro receptiva em espalhar as suas velas para pegar a brisa da revelação de Deus e então é responsiva à sua palavra e graça. Irmãos, isso significa que nós teremos a bênção completa. Nós não somos aqueles que se satisfazem com pouco. Nós não somos aqueles que falam, eu creio e eu vou viver a vida para mim mesmo. Não. A gente não quer perder nada. A gente é daqueles que falam, Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Eu quero a bênção completa. Eu quero agradá-lo. Eu quero servi-lo. Eu quero amá-lo. Amém? Eu sei que Deus tem mais para nós. Eu quero que você creia no seu coração. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem um chamado claro na sua vida. O Senhor tem dons que Ele já despertou e dons a despertar na sua vida. E eu quero que você não se satisfaça com a vida espiritual que você tem levado até hoje. Eu oro ao Senhor que você seja tocado pelo Espírito Santo a mergulhar, a desejar ir para águas mais fundas, a depender mais de Deus, a ter mais experiências com Deus, ao poder querer ser usado ainda mais por Deus. Então, se você está aqui essa noite, eu quero pedir, por favor, fique de pé. Eu quero orar isso por você. Quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua obra tão maravilhosa naquela cruz.
Obrigado, Senhor, pelo teu infinito poder. O mesmo poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele habita em nós os que cremos hoje, Senhor. E o Senhor, ó Deus, nos chama, ó Pai, a viver coisas grandes e maravilhosas, Senhor. Coisas que nós nunca sonhamos ou pedimos, Senhor. Porque nós a desconhecemos, Senhor. Mas que pela fé o Senhor tem despertado o nosso coração. Mas que pela fé o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, eu quero lembrar meus irmãos e irmãs, Senhor, de sonhos antigos. Senhor, de promessas a Deus, a experiência que tiveram com o Senhor, com o teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, lembra-os, ó Deus, lembra-os, ó Pai, que o Senhor é quem faz todas as coisas, Senhor. Lembra-os, ó Deus, não deixa-os, ó Deus, ficarem desanimados, Senhor. Não os deixam ficarem conformados com esse mundo, Senhor, mas renovados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus. Eu oro que o Senhor levante, Deus, o caído, Senhor. Eu oro que o Senhor dê ânimo ao que está desanimado, Senhor. Força ao cansado, Senhor. Que o perdido se sinta encontrado, ó Deus, e o sonolento despertado, Senhor. Eu oro, ó Deus, que aquele que se sentia morto, hoje torne a viver, Senhor. O que estava cego passe a enxergar. Aquele que estava paralisado espiritualmente volte a andar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque a Tua palavra, ela tem ação completa na nossa vida. E ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou, Deus. Obrigado, Deus, por nos lembrar que o Senhor fará maravilhas entre nós. Então somente temos que confiar, crer, Deus, não desanimar, Deus, não desfalecer. E é isso que nós fazemos hoje. Nós respondemos em fé a Ti. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem vem. Nos ajuda a perseverar até o dia da Tua volta. Nos ajuda a não olhar para trás. Nos ajuda a não olhar para a direita nem para a esquerda. Nos ajuda a manter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Prova-nos, ó Deus. Como diz o salmista, prova-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelos caminhos eternos. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.